Vamos dar-lhe em mais um episódio do Pode Dar-lhe? Sejam bem-vindos e bem-vindas a este novo momento deste podcast tão querido. E a gente traz o nosso papo pro famoso sofá, porque afinal de contas, quando a gente tem conversas gostosas em casa, com as visitas que a gente tanto ama, a gente leva pro sofá. E eu estou hoje aqui com um amigo, um empreendedor que inspira muita gente por aí, um grande parceiro. Nós vamos contar como a gente se conheceu. Marcos Rossi, seja bem-vindo a esse novo momento do Pode Dar-lhe, tua segunda vez. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Eli. Eu fico muito feliz. A gente estava conversando, né? A primeira entrevista durante uma Gramado Summit, aos fundos de um stand. Exatamente. E agora a gente está aqui no estúdio novo. E como é gostoso poder estar num sofá trocando uma ideia, né? Porque querendo ou não, é muito mais... Dá para sentar. Não, muito melhor. Muito melhor. Gostoso, né? Muito do que aquela mesa que nos deixa distante muitas vezes. E é essa a ideia do Pode Dar-lhe, porque aqui vocês já estão acostumados, a gente tem conversas reais sobre empreendedorismo, a gente fala sobre as falhas, sobre as dores de empreender e sobre a alegria que é empreender também, mas tem muita dificuldade aí, e é por isso que a gente trouxe esse papo aqui para o sofá e também inaugurando o novo estúdio da Padrinho com essas novas possibilidades. Marcos, eu já vou abrir te perguntando uma coisa. Os principais desafios que tu teve lá atrás, quando tu começou a empreender, ainda são os mesmos que tu enfrenta agora? Eu acho que assim, a maior parte deles não, porque conforme eu acho que a gente vai crescendo, qualquer negócio é como crescer na vida, assim, a gente se depara com coisas muito novas, a gente tem, querendo ou não, cada ano que passa um pouquinho mais de experiência para lidar com as mesmas situações de uma forma diferente, então quando problemas se repetem e a gente já teve uma primeira vivência com eles, eu acho que fica um pouco mais fácil encarar esses desafios, aí eles não são tão aí grandes como eles pareciam até então, a primeira vez que a gente se depara com eles em algum momento da vida. O que eu acho que não muda desde o início é muito relacionado a pessoas, assim, se eu tivesse que elencar aquilo que foi meu desafio, segue sendo, que é como é difícil a gente fazer gestão de pessoas, né? E como eu acho que quando a gente está num ambiente onde a gente convive muito, a gente se entrega muito em negócios, e eu acho que talvez principalmente serviços que requer um pouco mais do humano por detrás, que o humano é o principal capital quando a gente está falando em serviços e evento, então nem se fala, mas como é difícil fazer essa conseguir, eu acho que achar um equilíbrio para lidar com pessoas todos os dias. Porque é extremamente importante, é fundamental, mas é muito difícil, né? Eu acho que aquilo que nos move enquanto seres humanos é muito parecido. Então a gente lida com ego, a gente lida com equipes que precisam trabalhar juntas, mas às vezes tem pessoas completamente diferentes e percepções muito, muito distintas sobre um mesmo ponto. Então eu acho que o desafio que ele assim, desde que eu comecei eu e mais uma pessoa até agora, que a gente está um pouco maior, é isso, assim, como que tu lida com os desafios de colocar pessoas diferentes no mesmo ambiente, fazer com que essas pessoas, de alguma forma, elas deixem o seu ego de lado para trabalhar em prol de um conjunto. A gente consegue, mas são desafios muito grandes, assim, e quando a gente vê que a gente perde muito tempo para lidar com coisas que, dependendo qual que é a nossa percepção sobre aquele tema, parece tão pequeno, eu acho que é aí que mora o grande desafio, é que aquilo que parece pequeno para nós, para o outro é muito grande. Então, se a gente vai lidar com diferentes pessoas, diferentes visões, tudo tem que receber a mesma importância para que a gente consiga viver em harmonia. E aqui tu traz uma coisa que é super importante, que a gente tem falado muito mais do gestor, do papel do gestor, né? Cada vez mais importante o gestor ter essa leitura do time, das necessidades e das características de cada profissional. Muito. Que a entrega vai ser melhor quando a gente consegue ter essa leitura. Mas isso é um grande desafio, né? Tem que estudar o tempo inteiro, tem que se aperfeiçoar. E tem que conversar, né? Eu acho que o papel de um gestor, pelo menos, assim, os gestores que eu admiro e o papel que eu tento exercer dentro da minha estrutura empresarial é estar aberto para conversas. Então, se eu precisar conversar com uma pessoa 350 vezes durante um dia, eu não interpreto aquilo como um tempo perdido, eu interpreto como uma oportunidade de melhora mesmo, no sentido de que um ambiente com pessoas felizes é um ambiente que naturalmente vai performar melhor. E uma das coisas que eu tenho para mim como verdade absoluta é que por mais que a gente ainda ache que
o trabalho não vai consumir a maior parte da nossa vida, eu acho que isso é uma grande besteira. O trabalho, querendo ou não, sendo um empreendedor, um dono de uma empresa ou um funcionário CLT, a maior parte do teu tempo vai estar dentro de uma empresa com pessoas que não são da tua família e que tu vai ter que aprender a conviver ou não. Com características totalmente Completamente diferentes. Eu acho que tu tentar tornar esse ambiente um pouco mais interessante, um pouco mais leve, é muito melhor do que tu estar naquele mesmo ambiente que tu vai fazer parte e que vai acabar te tirando um tempo muito precioso que tu tá, querendo ou não, investindo em pessoas que talvez tu não tenha relação fora daquela estrutura empresarial. Então, eu tenho muito isso para mim, assim, que é, querendo ou não, 80% da minha vida não vai ser ao lado das minhas filhas, por mais que talvez eu quisesse estar 80% do meu tempo com elas, não vai ser. Ele vai ser dentro de um escritório, com pessoas que eu aprendi a me tornar amigo, eu aprendi a entender que algumas vão ter uma data de validade, mas a jornada, enquanto eu estou próximo dessas pessoas, ela tem que ser interessante para mim e tentar fazer com que seja tão interessante quanto para elas, seja no sentido de quero apenas executar um trabalho ou quero construir uma carreira, mas durante o teu tempo investido, este período de tempo que tu está dentro do escritório da Gramado Summit, tu tem que enxergar valor, porque no final do dia, eu acho que isso a vida ela tem me ensinado muito, a única coisa que a gente divide é escassa e ninguém achou uma forma de compensar, que é o tempo. Então, assim... E ele não volta, né? Não volta. E é isso que é o mais maluco. E você trouxe aqui um pouco sobre as suas filhas também, e que eu imagino que se tu pudesse, tu ficaria 100% do tempo com elas, né? Total. Eu acho que elas não aguentariam, né? Elas têm... Hoje eu já tenho... Uma delas é pré-adolescente, então, ela já tá tentando evitar. O papai já vai levar na escola ou na festinha e deixa longe, né? Sim. Isso não mudou de quando nós éramos adolescentes. Nada, mas não muda nada. O que muda, na verdade, é que a gente se coloca do outro lado, né? Eu acho que quando a gente é o adolescente, a gente tende a contar uma mentira, que é quando nos tornarmos pais, faremos diferente, faremos tudo completamente diferente dos nossos pais. E, na verdade, quando a gente se torna pai ou mãe de um adolescente, a gente percebe que nos tornamos os nossos pais e entendemos os nossos pais. Então, enfim, a hipocrisia vem com força. Ontem foi um dia que eu me lembrei fortemente disso numa apresentação escolar, assim, no finzinho, que a minha filha não quer estar comigo. Por mais legal que eu possa ser, que eu sou um pai novo ainda, eu tenho 38, descolado. sou um pouco mais descolado, mas assim, ela não quer estar comigo, ela quer estar com as amigas e tá tudo bem. E eu vou ser o cara que em algum momento vou estar dizendo, filha, tu tem que tirar uma foto comigo, porque precisamos ter fotos. Estamos no momento já de não quero fazer fotos? Óbvio. Com a amiga e com a professora, ela quer. Agora, com pai e mãe, aí já não é mais tão interessante assim. Então, eu acho que isso é muito legal, que, brincadeiras à parte, assim, se eu pudesse, eu passaria 100% do meu tempo com elas, eu adoraria poder ver elas crescerem diariamente. É uma condição que é um benefício que eu não vou ter, assim como, sei lá, 99% das pessoas, e tá tudo certo. É por isso que a forma como a minha cabeça funciona, ela é diferente, que eu vou tentar... Vamos pegar 80-20, assim, 80% do meu tempo eu passo dentro de um escritório, me dedicando à minha profissão, ao meu trabalho, 20% eu passo dentro de um ambiente que ele é familiar, que ele é o oposto. Puta, se eu viver a minha vida para 20% dela, eu perdi 80% das vezes, porque tudo fica pesado, tudo fica ruim, e em muitas ocasiões, esse tempo desperdiçado, ele acaba pesando também aqueles 20% que restaram. Então, eu acho que tentar achar o equilíbrio, e aí eu também acredito que existe um papel de liderança muito necessário, que é tornar o ambiente realmente interessante. Seja para os seus e seja para aqueles que vão estar de passagem. Menos pesado. Menos pesado, leve, porque no final do dia é isso. Pessoas felizes produzem mais, pessoas felizes se entregam mais e pessoas felizes chegam em casa e convivem melhor com os seus. Porque a gente não separa, né, Márcia? Essa coisa de separar, porque... não, aqui eu tô no trabalho, fecho a porta, vou pra casa, CPF, CNPJ, isso não existe. Não, acho uma besteira. São
as narrativas que a gente compra e que na prática não funciona. Pô, independente de um empreendedor, um empresário ou um CLT. Se tu tiver um dia extremamente frustrante no teu ambiente de trabalho, quando tu chegar em casa, de alguma forma, este teu dia vai reverberar no teu ambiente seguro, que é a tua casa. Então é isso, nem todo mundo tem a oportunidade de trabalhar naquilo que ama, mas o que eu acho que a gente precisa ouvir... Eu já tinha escutado em algum momento da minha vida um cara chamado Márcio Favila, que ele foi presidente ou vice-presidente do que seria a Organização Mundial do Turismo. E acho que foi 2016, entre 2013 e 2016, eu tô tendo uma conversa com ele, eu ainda não tinha me encontrado 100%, tem que ser em 2016, porque a Gramado Summit ainda era uma ideia muito distante da minha realidade. E ele, em algum momento, tá conversando comigo, e eu, músico frustrado, acho que despejando todas as minhas frustrações ali numa conversa com ele, ele me disse, cara, o que eu descobri é que nem sempre a gente tem a oportunidade de fazer aquilo que a gente ama, mas a gente pode e deve amar aquilo que a gente faz. E a partir do momento que a gente ama aquilo que a gente faz, a vida ela fica mais leve. E eu vejo que a própria Gramado Summit é um pouco disso. Eu não acordei um dia e disse, nossa, que delícia fazer eventos. Sonhei desde sempre em ser um organizador de eventos. Eu fui transformando uma realidade em um amor. Então, assim, quando eu identifiquei que vou fazer um evento, cara, que seja a jornada mais legal de todas, eu vou amar isso aqui incondicionalmente. Porque se tu tirar todas as camadas do que é um evento... no sentido do que o evento defende, que é um evento de inovação, é um evento que traz conteúdo, traz pessoas incríveis. Cara, ele tem um negócio por detrás que ele é simples, cara. É organização de evento. É talvez uma... Planilhas. É uma coisa muito, muito básica e óbvia, assim, não é um... Dura. Ela não é tão charmosa quanto, sei lá, tu trabalhar em uma empresa que tu tá analisando dados. E ela é um pouco mais rústica. Mas, cara, eu amo o que eu faço. E eu amo o que eu faço porque eu fui aprendendo no meio dessa construção a fazer disso o meu grande projeto de vida. E essa frase, ela me impacta muito até hoje, que é isso, assim, independente de quem tu seja nesse mundo, se tu aprender a amar o que tu faz, a vida vai ser mais legal. E, enfim, é uma frase que eu carrego e comigo até hoje. Isso deve fazer tranquilamente mais de 10 anos, eu tenho certeza que eu ouvi essa frase. Marcos, tu é um cara jovem, né? Somos, né? Essa carinha 38 aqui. É criança. Pô, né? O cara não fez 40 anos, ainda não vou falar o meu, porque daí eu já cruzei os 40, tá? Marcos, pô, não tem 38 anos, mas hoje tu é uma das caras do novo empreendedor gaúcho. Né? Hoje tu é uma referência não só aqui no Rio Grande do Sul, tu é uma referência no Brasil inteiro, e a gente pode... Desculpe. A gente pode exemplificar isso muito facilmente com a tua relação com a Luísa Helena Trajano. Muito. Né? Recentemente você veio aqui, você estava voltando de São Paulo, que a Luísa te ligou. Oi, Marquinhos, que é assim que ela te chama, né? Marquinhos vem para São Paulo porque ela quer fazer uma troca contigo. Ela é a Luísa Helena, né? Então vamos deixar as coisas claras. Hoje tu é a nova cara, entre outros tantos empreendedores incríveis aqui do nosso estado, que somos um celeiro de empreendedorismo aqui, inovação, desde sempre. Mas eu sempre te escuto que tu nunca perde a conexão com vamos usar os tradicionais, com quem veio antes de ti. Eu sempre te vejo conectado com os mais velhos, com gente que já está, por exemplo, no conselho, que já é segunda ou terceira geração. E eu queria que a gente conversasse um pouco como que tu se sente estando nesse novo lugar, com uma grande responsabilidade, né? E falar um pouco disso, que tu continua bebendo na fonte de quem já trilhou esse teu caminho. Por quê? Assim, eu acho que até tem um paralelo que eu faço da minha época de músico, assim. Não que eu tenha sido um grande músico, tá? Depois ele vai contar isso, tá, gente? Muito pelo contrário, assim. Eu fui um músico bem, bem básico. Mas uma das coisas que eu sempre busquei todos nós temos referências. E uma das formas de se conectar com essas referências, até para ter base de conversa, é quem são as referências das nossas referências. E, assim, gosto do músico A, mas o que o músico A ouve? Porque, querendo ou não, a arte dele é uma consequência de outras várias referências que talvez eu não conheça e que são anteriores a ele. Tudo se é muito transforma. legal. E eu acho que isso eu carrego na questão do empreendedorismo. Assim, querendo ou não, hoje a gente vive num ambiente que ele está mais disputado, tem mais gente tentando fazer muitas coisas e chamar atenção com isso, mas
antes era um pouco mais difícil, assim, porque a gente vivia num mundo menos conectado, a gente vivia num mundo onde talvez qualquer tecnologia ela estava muito distante de uma realidade. Então, pô, como é que esses caras, essas mulheres que chegaram antes de nós, que elas tiveram que fazer para conseguir construir esses grandes impérios, assim, independente do ponto de partida de cada um. Tipo assim, tem muita coisa muito legal que aconteceu muito antes do nosso tempo, que precisa ser mencionada no futuro, porque a gente tem eu acho que enquanto seres humanos, assim, a gente tem uma dificuldade tremenda de lembrar daqueles que começaram. Tem muita gente que abriu a facão, como a gente brinca, o que hoje nós estamos rodando em asfalto com estrada duplicada, né? Então, assim, e é a coisa mais natural do mundo. Assim, se eu nessa sala perguntar quem foi a pessoa mais rica do Brasil há 50 anos atrás? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, assim, vamos concordar que todos nós, querendo ou não, seremos esquecidos. Fato, isso é um fato. Dói no ego, tá? Dói, Mas né? a gente vai. Mas é verdade. A forma que eu encontrei de tentar vencer essa barreira é construir algo que faça tanto sentido na vida das pessoas e que elas lembrem de mim. Eu ontem estava conversando com a Ju e com o Luiz vindo para cá, que eu esbarrei numa entrevista da viúva de Steve Jobs. E aí a pergunta, basicamente, nesse 60 Minutes para ela foi: como que tu te sente, assim como um Kennedy deve se sentir quando ele chega no JFK? De estar no JFK e ser um Kennedy, como tu te sente quando tu para num semáforo e todas as pessoas que estão cruzando esse semáforo, elas estão usando fones de ouvidos branco, que é a criação e que é um desejo do teu marido. Isso é o não ser esquecido, de alguma forma. Mesmo que tu não lembre do fundador, mas assim, é a tua contribuição. E aí, fazendo esse vínculo com aqueles que chegaram antes de nós, antes da internet, é uma forma de reconhecer as pessoas que, de certa forma, foram muito importantes e abriram espaço para todo e qualquer empreendedor que hoje existe nesse país. Sem figuras emblemáticas como Luiz Helena Trajano, como Dr. Jorge Gerdau, Galó. Cara, muito do que a gente tem hoje não seria assim. Eu cito o Galó de tempos em tempos, assim, eu não tenho uma relação diária com ele. As vezes que a gente interagiu começou por meio de uma Gramado Summit em 2018, mas assim, quando a gente para analisar, que executivo em sã consciência pega uma estrutura, acho que 4 ou 5 lojas à beira da falência e transforma na potência que é a Renner hoje, que eu não sei como está atualizado no mercado hoje, mas em determinado momento ela foi maior do que a Macy's americana. Isso. Ela tá com uma loja na Paulista, em São Paulo. Tô eu passeando na Paulista e eu falo, quero entrar nessa loja. E meu companheiro fala, mas por que tu tá em São Paulo, tu vai entrar na Renner, se tu tem uma Renner em cada esquina na tua cidade? É a Renner. Estou no Rio, num shopping super caro, no shopping do Leblon, eu e os artistas, uma Renner gigantesca. Eu confesso, eu fiquei orgulhosa. É óbvio. É da nossa terra, nasceu aqui. Total. E aí tu pensar que não era nada alguns anos atrás, e de 4, 5 lojas à beira do colapso, tu transforma na potência que ela é hoje, pô, tem que bater palma para quem consegue fazer isso, e a gente precisa continuar lembrando, conversando e aplaudindo essas pessoas pelos próximos 1000 anos, porque do negócio a gente não vai esquecer. Mas a gente pode vir a esquecer das pessoas. E uma das formas que eu encontrei dentro desse, vamos lá, passeio temporário que eu tenho, que é a minha vida, é me conectando com essas pessoas, aprendendo, e eu acho que reverenciando cada uma delas. Então, eu acho que eu queria que mais gente pensasse como eu, porque, infelizmente, com a idade, conforme a gente vai se tornando velho, parece que a gente se torna descartável, né? Muito, né? O etarismo tá aí pra gente discutir muito, né? Ontem aqui em Porto Alegre foi lançado um grupo de mulheres para discutir o etarismo, com mulheres 60 a mais. E quando eu vi essa notícia ontem, eu falei, cara, isso é muito importante. Você tem uma história muito legal sobre... que talvez seja uma forma... assim, eu acho que é uma história que ela exemplifica na prática o porquê eu, enquanto representante dos novos empreendedores,
gosto de reverenciar quem esteve antes de mim fazendo coisas tão incríveis ou até muito maiores do que eu faço hoje. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar na empresa da minha mãe, e em algum momento eu tentei fazer a sucessão, e é uma empresa de eventos bem interessante, eu fui passando por diferentes áreas. Uma das áreas que eu passei foi a área de imprensa. Não entendo muito, mas assim, todo o processo de empresa, tu vai fazer com que os sucessores passem desde o atendimento, a área comercial, a área de assessoria de imprensa. E uma das coisas que minha mãe faz muito bem, porque é relações públicas formada, é assim, ela dá uma atenção para a imprensa. Eu não sabia que a tua mãe relações... era... Porque ela é uma relações públicas. Se ela não tivesse estudado, ela continua... Né? Ela já seria... Eu não sabia que ela tinha ela formação. É a primeira relações públicas de Gramado, assim. E hoje, tudo que Gramado tem relacionado à comunicação e... Vamos colocar aí a construção de um hotel, entender que ter um centro de eventos e trazer... foi tudo em função da minha mãe à época que fez... Eu só não me lembro se foi no Serra Azul ou no Serrano que ela fez a provocação de... Pô, me dá um emprego, não precisa me pagar nada, deixa que eu faço, eu mostro o valor que tem uma relações públicas dentro de uma estrutura organizacional. A Marta, né? Mãe do Marta. A Marta é um exemplo dessas que a gente precisa olhar, reverenciar. Exato. E entender o que ela fez porque ela transformou o turismo em Gramado, né? Com o olhar dela. Muito. Então, uma mulher no interior do estado, numa cidade pequena, como tu bem conta sempre, uma cidade, né, que foi colonizada, quem veio de fora, com muita dureza, muita escassez, e ela foi de uma perspicácia. A mãe é bizarra. E assim, ela... Enfim, chego na área de assessoria de imprensa. E aí, tu tá levantando convite pro evento, o evento tá pra acontecer, e ela convida todo mundo, imprensa de tudo que é lado. E eu, jovem rebelde, tinha na minha cabeça de que, para a empresa funcionar, ela precisa convidar, exclusivamente, jornalistas que escrevam para portais interessantes, que deem resultado. E aí eu venho de uma nova geração... Precisa ter métrica, enfim, eu não quero convidar todo mundo, eu quero convidar alguém de um veículo grande e que esse veículo grande prove que vale a pena a empresa investir em aéreo, em hotel. E aí eu pego a lista e eu começo a fazer corte, assim. Esse não, assim, mas é a coisa mais prepotente do planeta Terra. Jovens. E uma das pessoas, eu lembro claramente, assim, era um senhor dos seus 80 anos que vinha em todo o evento, Festures é o nome do evento da minha mãe. Todo Festures ele estava aqui, e eu não entendia, assim, porque ele não escrevia para lugar nenhum. Ele tinha um jornaleco dele que ele carregava embaixo do braço, e minha mãe pagava aéreo, hotel. E aí, o primeiro que eu corto, né? E vamos cortar esse custo aqui. Exatamente, porque qual que é a visão? É custo. É custo. Querendo ou não, não dá retorno, não tem relevância, não tem nenhum tipo de métrica, e a negociação é em cima de tá aqui o jornal e tá aqui o banner do evento. E aí minha mãe me chama na sala, acho que, sei lá, 2, 3 dias depois, não sei nem se ela lembra disso. E ela me pergunta por quê. Eu tomo um esporro da minha mãe. E assim como a história do Márcio Favila, são as coisas que me atravessaram de alguma forma e eu carrego até hoje. Ela me disse, olha, hoje ele pode não ser alguém relevante, mas tu sabia que há 20 anos atrás... Quando ele escrevia, daí deu Folha de São Paulo ou qualquer coisa do gênero, as nossas oportunidades em São Paulo vieram por meio dele, e ela começou a falar tudo o que ele tinha feito. Eu me encolhi na cadeira e disse, caraca, que merda que eu sou. Porque agora a pessoa envelheceu. Agora, nem sempre a gente vai ter o cargo que a gente tem, nem sempre eu vou ser o Marcos, CEO e fundador da Gramado Summit. Se o meu cargo for maior do que eu tô cometendo um erro brutal. E o que eu entendi que minha mãe, com uma sabedoria absurda, me trouxe é que, independente do teu cargo, as pessoas são maiores do que seus cargos. A forma que a gente encontrou de agradecer esse senhor por aquilo que ele fez é continuar honrando ele hoje. Resumo, ele vem desde então pro Festures e nunca mais houve um questionamento sobre a presença dele aqui. E isso é muito legal. E tu leva esse aprendizado muito forte, muito. Né? Porque, assim, tem gente que a gente vai passar. Vai passar. Todo mundo. Tu é bonito hoje? Que legal, o tempo vai te mostrar que tu vai te tornar feio.
E não, a medicina estética não vai te salvar do tempo. Não. Então, eu acho que a partir do momento que a gente aceita que tudo é transitório e que no fim do dia é feito por nós e para nós, a gente tem que pegar o ser humano e valorizar ele um pouquinho mais do que a gente valoriza. Porque se a gente olhar o cargo, se a gente olhar a credencial antes da pessoa, a gente está cometendo um erro com a sociedade civil organizada. A sociedade civil organizada, ela precisa valorizar o ser humano antes do cargo. Porque em algum momento, aquele que a gente não valoriza pode ter uma ascensão. E se ele lembrar de ti lá do início, lá na frente tu vai ter o que tu quer. E tem, além disso, que eu acho que concordamos 1000%, eu acho que existe uma coisa de quando... Eu acho que é essa ânsia do jovem, né? A gente acha que... Primeiro que a gente acha que sabe tudo. Sim, é muito bom, né? Não, eu que sei, você tá passado, eu que sei. Mas às vezes a gente acha que as coisas só existem a partir de quando eu passei a existir. Uhum. E esse caso desse senhor é exatamente isso, porque você nem existia, praticamente. Era uma criança, você nem existia. Mas pro negócio da tua mãe, pode ter sido decisivo esse cara, que agora não é mais. Então, existe coisas para trás. E a gente... é uma coisa do jovem, né? Então, acho que é muito legal isso quando a gente consegue aprender. E que bonito a tua mãe te chamar... E antes de te dar o esporro, te perguntar por que tu tirou ele, né? Foi um ensinamento... A mãe é uma faculdade, tá? A mãe é uma coisa... Ser filho de Marta Rossi é um desafio que eu carrego desde do dia que eu resolvi me colocar no mercado de trabalho. Porque, primeiro, eu não queria ser a sombra dela. E eu sabia que, querendo ou não, quando tu tem alguém que em algum segmento, algum nicho é muito respeitado, naturalmente o filho ou a filha é a sombra. Total. A segunda geração também ela é muito conhecida. Nepo baby. Exato. E a segunda geração é muito conhecida por quebrar negócios. Boa. Então, Tu quebrou alguns, né? eu quebrei. Ainda bem que eu não quebrei o dela, né? Eu saí antes. Eu saí antes de ter a oportunidade de. Brincadeiras à parte, mas eu acho que... mas é uma coisa que a segunda geração carrega. A gente tem N cases aqui no Rio Grande do Sul. Pega Ortopé. Ortopé quebrou na segunda geração. E Ortopé tão bonitinho foi um case nossa absurdamente infância, né? grande. Então, eu acho que... ter oportunidade de ser filho dela e ter ela como fonte de inspiração e fonte educacional é melhor do que muito. E será melhor do que muito MBA. Muito. E tem coisa que até hoje não ela me tem liga... Harvard não que tem, cara. E ela faz umas coisas... Ela faz umas coisas que eu acho que só minha mãe... Ela vai completar 70 anos agora, dia 20 de janeiro. Parabéns. E aí ela tem uma ideia, ela lê alguma coisa numa revista, ela tira uma foto na revista, ela manda pro Luiz, diz, Luiz, vê isso, porque ela tem medo ainda que pra mim, agora eu não tô no negócio dela, não faça sentido. E normalmente toda aquela visão dela relacionada a algo, ela acaba fazendo sentido. Porque o tempo que ela foi criada é muito diferente do nosso. Como é. E eu acho que esses facilitadores que a gente tem nos dias atuais, eles muitas vezes bloqueiam oportunidades. Nos atrapalham. É verdade. Ainda falando sobre esse teu jeito, assim, a gente, né, se conhece há tanto tempo, eu vi a Gramado nascer, eu lembro quando você me contou lá em 2017, você me contou, porque eu quero fazer um evento assim, eu pensei, o que aquele maluco tá pensando? Mas é um jovem como eu, vamos ver. Vamos ouvir, a gente se entendeu rapidamente, vamos ver. E tem uma coisa que é uma característica que quem te conhece no caminhar, especialmente dentro da Gramado Summit, me traz como feedback. Nossa, como o Marcos é acessível. O Marcos para conversar com as pessoas no meio da Gramado Summit. Inclusive, em 2023, quando tu gravou comigo, no meio, aí até a imprensa falou, como que o Marcos gravou por 1 hora contigo e a gente tem correndo com ele? Mas é uma característica tua atender. Mesmo durante os dias da Gramado, que são uma loucura, que eu não sei como que tu aguenta todos aqueles dias. Dorme um pouquinho, né? Muito pouco. Naturalmente, eu sou uma pessoa que durmo pouco. Eu durmo 4 horas por dia. Nós vamos falar sobre isso, tá? Depois. Eu não tô dizendo que é saudável que as pessoas devam fazer isso, tá? Mas é meu. Né? E como é que tu enxerga isso de estar no meio de um evento como desse 2025? Foram quase 22 mil pessoas passando por lá. Isso aí. São 4 dias, 3 dias intensos. Como é que tu te organiza e como é que tu vê isso de tu, sim, parar para fazer foto com pessoas que querem fazer foto contigo, tu atende a imprensa, tu consegue se organizar. Como é que tu organiza a tua vida
para que tu consiga dar conta disso tudo? Primeiro que eu tenho um assessor, né? Isso é uma coisa chiquérrima. Alô, Luiz! Luiz que Caetano. É o Lux. É a tua Lux. Ali pra mim é ótimo porque, querendo ou não, eu sou completamente desorganizado em relação à minha agenda. Eu sou um cara muito organizado para algumas coisas bem específicas, extremamente desorganizado com a agenda, e tem uma pessoa que me ajuda muito a cumprir as minhas funções, que está aqui conosco. Depois a gente bota uma fotinha do Luiz, gente. Mas eu acho que o principal, assim, sobre a questão de acessibilidade, eu acho... Todo mundo tem o seu ego... falando um pouco mais alto em algum momento para alguma coisa, para qualquer pessoa. Mas, pô, eu acho que é uma besteira tão grande, assim. A gente vive num mundo que sempre vai ter alguém que é mais conhecido do que nós. A gente sempre vai ter no mundo alguém com mais dinheiro, que é um pouco mais famoso. Pô, tu é o Bill Gates? Não. Não. Então... Tem o Bill Gates nesse mundo? Tem. Tem. Então, quem sabe, vamos deixar essa sensação de não sou acessível pro Bill Gates, que também não está fazendo isso. Então, eu tenho isso em mim, porque eu acho... E eu tenho também uma dificuldade muito grande de aceitar o que eu fiz. Eu entendo, tá? Eu reconheço o porquê, às vezes, quando eu esbarro em alguém, como foi agora em Lisboa, o cara me para no corredor de um outro evento para me contar a história da vida dele e o quanto a Gramado Summit, de certa forma, impactou. Eu acho foda, eu acho lindo. Sinal de que eu tô fazendo um bom trabalho. Pra mim, a mensagem no final não é que o Marcos tem superpoderes ou o Marcos é um gênio. No final do dia, o Marcos faz um grande trabalho a ponto daquela pessoa investir seu tempo e seu dinheiro no que eu faço e fazer disso algo incrível pra sua vida. Então, caralho, ele... Até desculpa as palavras, não, mas tá liberado aqui, gente. É a única forma que eu consigo me expressar. Eu faço um bom trabalho. Porque se eu não fizesse um bom trabalho, isso ali não existiria. E eu lutei pra esse tipo de situação acontecer. Eu tenho que ouvir. É meu cliente falando comigo. Não é um fã. Ele é meu fã porque eu faço um bom trabalho. Por que eu não vou ouvir? Celebridade? William Bonner. A gente tá falando sobre isso de manhã cedo. Naldo Bene, né, Naldo Bene. Celebridade. Nós que fazemos... que estamos todos os dias tentando encantar clientes, nós somos profissionais, não celebridades. Então, assim, eu acho uma grande besteira no final do dia tu não atender um repórter. Porque aquela pessoa está tentando escrever sobre o teu negócio para te dar mais visibilidade e te dar mais retorno. Então, eu acho que eu nasci meio que sem esse parafuso assim, do ego para esse tipo de situação. E até porque eu acho que quem trabalha o tanto que eu trabalho para fazer um negócio crescer, é para esse tipo de momento que a gente trabalha, entendeu? Esse é o impacto. Eu trabalhei para isso. Eu trabalhei justamente para que as pessoas me perguntassem como que eu consigo ser acessível sendo representante de um evento tão grandioso. E se eu não honrar esse tipo de situação, o Marcos lá de trás, de 8, 9 anos atrás, ia estar muito frustrado comigo. Isso é uma reflexão que eu acho que vale muito a pena e eu me faço quase que de forma constante, assim. Todos nós, todos, tivemos uma criança que teve sonhos. E olhou para esse mundo e disse, puta, é assim que eu vejo o mundo no futuro. Se hoje tu pudesse olhar essa criança frente a frente, o que ela te diria? E eu, quando eu tenho a oportunidade de confrontar o Marcos... O Baby Marcos. O Baby Marcos, eu acho que em muitos pontos ele estaria muito satisfeito, assim, de que, pô, eu me tornei um homem legal. Um homem legal. Tem essa... Eu acho que eu já contei em algum texto, em algum lugar, que foi um filme que marcou muito minha vida. Foi o filme do Menino Maluquinho. E eu até encontrei o Ziraldo antes... Você até tem o estilo do Menino Maluquinho, cara. Eu adoro Menino Maluquinho, adorei a obra do Ziraldo, tive a oportunidade de um gênio, rapidamente né? Ziraldo, trocar com gênio. ele. E eu tenho esse filme, é o primeiro longa-metragem do Menino Maluquinho, que é uma coisa muito, muito bonita, assim. E no final do filme, ele tá numa partida de futebol e meio que pra finalizar o filme entra a história do menino no futuro, assim, meio desenhada. E aí a pergunta é essa, e o Menino Maluquinho, ele se tornou um cara muito legal. E eu acho que isso é meu drive, assim, tipo, ser um cara legal. Eu quero, sabe, tipo, no final do dia, ser um cara legal pra Ali, pro Luiz, pra Ju, pro Taylor, que tá lá buscando empreender por meio da tecnologia com condições muito contrárias. Então é isso, cara. A gente
tá nesse mundo pra isso, cara. No final do dia, o que a gente... Essa é a marca que tu quer deixar? É, porque o que a gente acumula, e de experiência própria, não passa pro próximo estágio. Não passa, né? Fica aqui. Fica aqui. Quantas horas tu trabalha por dia? Olha, depende do dia, mas Vamos falar 5 por 2, segunda a sexta. Assim, eu não trabalho final de semana. Isso é uma coisa que eu coloquei pra mim. Porque no final de semana eu quero curtir Helena e Celina. Fato, eu me isolo em casa. Minha casa é minha fortaleza. No sentido de que eu consigo me concentrar com esses 2 seres humanos ali que me enriquecem muito. E no restante do meu tempo, segunda a sexta, eu trabalho cerca de 12 a 14 horas por dia, mais ou menos. E aí, o que é muito legal? Eu convivo com pessoas incríveis. E eu tenho minha segunda fortaleza. Então, eu tô sempre muito blindado, assim, do ruído do mundo exterior. Isso é um privilégio, né, Marcos? Ter pessoas que conseguem blindar a gente desse ruído que atrapalha a nossa leitura para tocar o negócio, para fazer o motor do negócio funcionar, que é a nossa função. Exatamente. Então, eu tenho isso, assim. Eu tô de segunda a sexta com pessoas incríveis, num ambiente que eu me sinto super confortável, tô blindado e não tô sozinho. No meu final de semana, eu tenho essas 2 pessoinhas que me blindam e tem uma outra versão do Marcos, assim. E eu acho que, de alguma forma, eu consigo aprender muito com as 2. Isso é muito legal, tá? Eu acho que muito de ser um cara legal tem a ver também com o momento que eu resolvi ser pai. Se tu pegar uma criança e analisar... Tu foi pai jovem pra 26. Jovem, né? Pra esse mundo moderno que vivemos. Muito. E eu acho que tem uma coisa muito bonita. Principalmente a minha filha mais nova, que é a Celina, que ela é muito direta e clara nas coisas que ela quer, e ela não consegue, acho que, distorcer ou pegar uma curva com ela. Ela vê uma linha reta. Papá. Como a gente se prende por coisa tão pequena e coisa tão boba que aos olhos de uma criança não faz sentido nenhum, né? Então, assim, as coisas são muito claras e transparentes pra Celina. E simples. Sabe? Tipo, até quando eu já tive que desligar uma pessoa e eu cheguei em casa e eu contei pra ela, ela me perguntou por quê. E aí eu tive que explicar o processo de uma demissão pra uma criança. E se o processo não fosse claro o suficiente, pra ela não faria sentido. E aí tu consegue colocar numa balança os acertos e os erros pra tentar entender se aquela decisão ela foi o mais assertiva possível. E eu acho que eu vi recente uma entrevista de uma figura muito conhecida falando sobre a importância da paternidade. Eu acho que presente se todo mundo pudesse ser pai ou mãe, né? Pra entender que ali tá o valor de absolutamente o valor de absolutamente tudo tá ali. Está no ser humano. E naqueles que vão permanecer. E volta no início da nossa conversa, né? Isso que é muito louco. Marcos, daqui a pouco, a gente já vai falar sobre... Vamos entrar na Gramado Summit, porque eu sei que tem um monte de gente que está nos acompanhando e que quer saber mais, né, sobre a Gramado Summit. Tem alguma coisa que o Marcos não fez, não conseguiu fazer e que ainda quer fazer na vida? Tem. Eu acho que tem muita coisa ainda que eu não fiz. Mas assim, eu acho que não sei. Eu vou entrar numa área muito pessoal aqui. Eu acho que eu vou ficar meio emotivo, vou ficar meio... Mas eu acho que assim, eu queria que meu pai visse a Gramado. A gente tem uma ponta, né, com os nossos pais. Tu perdeu teu pai mais recente, eu perdi meu pai já há quase 15 anos. Meu pai morreu com 60 anos. Conversamos bastante sobre isso. E eles foram muito influência pra gente, né, na nossa vida. Então, a gente sente falta da presença física, da troca. Muito. E tem um negócio que ele é... Assim, eu acho que eu nunca contei pra ninguém isso. E ninguém mesmo. E eu não digo do ponto de vista de entrevista, eu digo pessoa física, assim. Que é... A minha relação com meu pai, ela foi muito cíclica. No sentido de que meu pai, em algum momento, resolveu... Ele escolheu viver uma nova vida. E tá tudo bem, um casamento não dá certo, tá tudo bem, uma separação. Mas ele também escolheu não ter mais muito contato com o seu filho. Enfim, a gente tem toda uma jornada de vida interessante e teve essa ausência aí de quase 15, 20 anos da minha vida. E teve... quando a gente começou a se reaproximar, eu acho que a reaproximação ela é muito dolorosa, assim, porque a maior parte da minha vida
adolescente e início de vida adulta que eu precisei de um pai, eu não tive um. As mágoas estavam ali. E do outro lado, quando meu pai começou a enfrentar a idade, eu acho que vem a grande reflexão daquilo que a gente deixou para trás e que não deveria, e dos erros que a gente cometeu, porque querendo ou não, a gente vai ter menos tempo, a gente já viveu tanto que o futuro é o fim. E meu pai começou a se reaproximar de mim. E eu tenho uma mágoa minha muito grande comigo, que é em 2023, o evento deu um grande salto. Eu acho que 22 foi 21 quando a gente fez o evento na pandemia, 22 o evento ele ganhou uma estrutura de 6 mil pessoas, mas 23 foi o evento que tu entrava num pavilhão e ele estava abarrotado de gente. Foi quando a gente fez a mudança do palco principal e pro terceiro pavilhão. E o meu primo, que é o Luiz Roldo, ele queria muito que essa reaproximação acontecesse com meu pai. Queria muito. E ele levou meu pai no evento. E meu pai estava começando, hoje eu sei, a dar os primeiros sinais de demência. E meu pai veio para me dar um abraço nos bastidores da Gramado Summit. E eu não quis. E eu tenho claramente assim, a roupa que ele estava usando. E como eu queria poder dar um abraço nele. Hoje. Mas assim, aquilo que conforta é que primeiro a gente aprende, né? E eu acho que o fato da gente aprender que a gente não carrega nada, absolutamente nada de material nessa vida, e o que a gente tem é aquilo que a gente vale para um outro ser humano, e que o nosso papel é inspirar pessoas. Eu pego essa situação e olho agora para onde eu consegui chegar, e nos meus momentos mais obscuros, eu me vejo exatamente nessa mesma cena, podendo conversar com meu pai e dar esse abraço que eu não dei e perguntar, tá orgulhoso do que construí? E sempre que eu acho que a resposta dele é sim, eu continuo seguindo esse caminho. Então ele acabou em 2025 se tornando meu grande balizador assim, na minha tomada de decisões, porque essa cena no backstage da Gramado Summit, naquela sala onde a gente carrega todo e qualquer palestrante, eu tá vendo a figura do meu pai entrando e eu tá fazendo de tudo para não conseguir dar um abraço no meu pai, é uma coisa que eu sei que vai me assombrar até o último dia. O que eu posso carregar disso? É tentar evitar tentar ser um cara legal. Porque lá eu não fui. Se perdoar por isso também, né? Tentar ser um cara legal. Então, esse é meu grande balizador, assim. Eu sei que eu não... Talvez isso não faça sentido nenhum. Mas, assim, eu sei que eu não vou conseguir voltar no tempo. E eu sei que eu não vou recuperar aquele abraço. Mas o que eu sei, tudo absolutamente que eu construo não é pra mim. É pra algum outro ser humano que pode, de alguma forma, daqui 20, 30, 50 anos ter uma história tão incrível e que ela aconteceu nos bastidores de uma Gramado Summit, porque eu tive essa oportunidade. E eu não aproveitei. Eu deixei essa oportunidade passar, que é dar um abraço no meu pai e perguntar pra ele, tá orgulhoso do que eu construí? Eu deixei essa oportunidade passar. Queria muito em 2025 ter essa oportunidade, não tive. Então assim, desde então, eu acho que o que eu busco aqui é tentar criar essas oportunidades para outras pessoas e que, se um pai e um filho puderem se unir por meio daquilo que eu faço, eu vou trabalhar muito para que isso aconteça. Porque, curiosamente, em 2024, a gente teve uma startup que o filho investiu o que tinha e o que não tinha para participar do evento, enquanto seu pai ficou percorrendo a cidade de Gramado, trabalhando como Uber, para que ele recuperasse aquele investimento. Nossa, cara. E a somatória desse momento foi a união de um pai para um filho. Quem sabe a forma que meu pai, de outro plano aí, tá achando Te conduziu. A forma que ele achou de me conduzir para fazer com que eu não perdesse a força mesmo quando às vezes se torna muito difícil. E tu inspira mesmo, Marcos, tá? Tenho certeza que teu pai, onde estiver, no plano que estiver, ele tem muito orgulho do filho que tu te tornaste, do homem que tu te tornaste. Eu acho que sim. E, a gente brigaria um pouco ainda em algumas questões. mas a briga faz parte do total. amor também, né?
Faz Total. parte também. E isso me leva, né, a 2017, quando a gente se conheceu, né? Estamos falando quase 10 anos aí. Eu falo que eu sou uma privilegiada, porque eu conheço a Gramado Summit desde que ela... Tô todo choroso aqui. Estamos, né? Ela não tinha nem nascido ainda quando, Uhum. quando eu vi tu... Eu lembro você desenhando num papel, assim, escrevendo o que você queria. E quantas pessoas estiveram na primeira Gramado Summit? 600. Quantas pessoas estiveram neste ano? 21.500. Quantas pessoas estamos esperando para 26? Eu gostaria de 25. E chega uma hora que não tem mais nem como esperar tanta gente, né? Isso as grandes... Acho que os grandes questionamentos que a gente vai ter pro futuro é... Tá, e se a gente seguir com essa taxa de crescimento? Porque, Pra querendo ou onde não, vamos? 21.500 pessoas é muita gente, mas se a gente parar para analisar que o Brasil é um país de 220 milhões de pessoas, mesmo o nicho das pessoas que teriam... Assim, a fração de pessoas que teriam condição de estar numa Gramado Summit ser pequena comparado a 220 milhões, mas é muita gente ainda. Pô, Então, para onde a gente vai? Quais as decisões que a gente tem que tomar? E eu tenho quase que uma certeza absoluta, assim, que a Gramado Summit ela não vai ser um evento de pavilhões. Ela está como um evento de pavilhões, onde tu acessa um lugar e nesse ambiente tu encontra toda e qualquer oportunidade. Mas eu acho que o futuro tende a fazer com que a Gramado Summit cada vez mais tome as ruas da cidade e a gente seja muito mais um evento que ele abraça e veste uma cidade do que propriamente um evento que ele está acontecendo dentro de pavilhões fechados. E, assim, são desafios muito interessantes, assim, mas hoje eu acho que praticamente se toda pessoa que vem para uma Gramado Summit dormisse em um quarto de hotel, acho que a gente tem uma população superior à quantidade de leitos de hotel em Gramado. Eu teria que me atualizar desse número, mas ele é quase mas se preciso. não tiver, com certeza. Pô, Então, porque estamos assim... falando de muita gente. É muita gente. 21.500 E não é um pessoas. evento de um dia, né, Não. Marcos? A pessoa se organiza, ela vai. Você está falando só do quarto de hotel. Uhum. Mas a gente não levantou a alimentação dela, o transporte dela, a ida até lá. Todo mundo, quando viaja, ainda mais uma cidade como Gramado, vai levar uma lembrancinha, né? Total. Então, você gira uma economia, inclusive fora do período que a gente é acostumado a bombar Gramado. E tem um cálculo que a gente não faz também, que é quando uma pessoa vem de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, a partir do momento que ela pega o seu carro e ela se conduz até o aeroporto da sua cidade, qualquer compra que é feita neste trajeto é de responsabilidade da Gramado Summit. Exatamente. Porque, querendo ou não, estou saindo de casa para ir visitar um evento. E é um lastro que a gente não consegue calcular, não consegue planificar, porque é muito difícil. Agora, a partir do momento que ela chega em Gramado, a gente consegue, de fato, entender qual que é o impacto econômico que a gente tem em uma região. O último cálculo que a gente fez foi assim, cálculo preciso. Foi em 2024, onde foram 60 milhões, e a gente fez uma estimativa em 2025 que a gente já bateria os 100 milhões de reais. Que é assustador, né? Querendo ou não. Gente, Quer saber o quanto... as grandes empresas do Brasil é que faturam esse valor aí. Exatamente. E a gente está falando sobre dias. Pouquíssimos Exatamente. dias. São 3 dias que equivalem a 100 milhões de reais e a média de hospedagem era 2 diárias com 2 pessoas Enfim, tem uma lógica por detrás que tu pensa, pô, é muita grana. É muita grana. É muita grana, é um impacto muito positivo e reforça a importância de eventos para a economia do país como um todo. Querendo ou não, quando a gente se questionar, o poder público deve ou não investir em eventos? Eu sempre vou dizer que sim. Claro que sim. Porque se tu fizer um cálculo básico, que é turismo, essa conta já paga, essa conta já fecha. Se eu invisto 1 e recebo 10, pô, cálculo Tá fechou, resolvido. tu tem um ROI de 9. E isso é muito interessante, que eu acho que a gente tem um poder econômico tão maior do que aquilo que a gente defende enquanto conferência de inovação, que impacta na prática todo e qualquer micro e pequeno empreendedor de uma cidade. É o hotel, é o restaurante, mas também é o artesão que está fazendo a sua lembrancinha ali de Gramado, O como tu que é a disse. comida que tem lá que todo mundo vai comer? O pão com linguiça? Pão com linguiça, gente, que me contaram isso. Tive que ir lá. Filas e filas e filas de um pequeno para comer. Isso. Gente, pão com linguiça É isso aí.
é esse, né, que a gente tá falando, É a gente parece que olha o grande. Não. E tem um outro cálculo que é impossível de se calcular assim, que é você traz pessoas para conhecer a cidade é cheia de atrativos. Quantas dessas pessoas voltarão para o turismo Exato. com as suas Exato. famílias? Exato. E olha, sabe que eu gosto muito de analisar casos reais, assim, para não parecer que é lindo esse discurso, mas ele é um discurso que está no papel. Vamos para o mundo real. Dentro da Gramado Summit, a gente tem a gente busca muito que as pessoas encontrem um conforto em relação à alimentação. Porque é muito difícil, em ambientes que tem um fluxo muito grande de pessoas, tu conseguir fazer com que a alimentação seja uma coisa boa e que funcione. Acho que dentro de um contexto geral e daquilo que a gente tem hoje de estrutura, a gente oferece um serviço muito bom. E tem uma história, eu não vou citar o nome da empresa, mas inclusive a gente pode buscar o dado de valor, assim, mas tem uma empresa que é uma cafeteria que fez uma parceria com a gente, botou um cafezinho super bonitinho durante os dias de Gramado Summit. Ju, tu lembra o faturamento dessa cafeteria, que eu não quero colocar o nome, que teve um faturamento histórico, que tinha filas e filas para comprar café? 52 mil reais. Ela, em 3 dias de Gramado Summit, vendendo café, teve um faturamento de 52 mil reais. Que provavelmente equivale a um dos grandes picos de venda desta empresa familiar no ano. E isso é a economia acontecendo na prática. Isso é transformador. Isso exatamente. Então, assim, tem negócio para quem patrocina? Tem. Tem negócio para o Marcos, que é o dono? Tem para Magazine Luiza, para todo mundo. para o Google, para o Boticário, para a Renner. Exato. Mas a gente é geração... A gente tem... Eu acho que eventos como um todo... Talvez a indústria dos eventos é a única indústria que ela tem a capacidade de transformar toda e qualquer outra indústria a partir do momento que ela acontece. Porque ou ela vai defender alguma bandeira que vai provocar discussão em alguma indústria, mas ela vai impactar na prática a economia do local onde ela acontece. No caso de Gramado, que 96% de toda a nossa economia, de todo o nosso PIB vem do turismo, com 21.500 pessoas, toda a economia do município ela se movimenta em função da Gramado Summit. E é muito legal que quando a gente tem a oportunidade de ir para países mais desenvolvidos que tem essa cultura de eventos, tu fica impressionado, né? Quando tu vê o tamanho dos eventos. É muito legal que a gente se questiona. Pô, porque quando a gente vai para a Europa, o evento é gigantesco. Porque o poder público, num contexto geral, entendeu que quanto mais se investe na indústria dos eventos, mais retorno a sociedade civil tem. E tu pode ir para eventos técnicos, tu pode ir para eventos de entretenimento, não importa. E não é à toa que uma vez por ano tem um evento em Davos para discutir toda a economia do mundo. Um evento presencial que acontece numa cidade miudinha da Suíça. Exatamente. Mas assim, o que movimenta a economia? Um evento. E movimenta para valer, porque em Davos estão os principais... A decisão das nossas vidas está em Davos. E olha que doido, é um evento. Pequeno. E é um evento. A COP é um evento. É um evento. Pode pegar toda e qualquer grande discussão que acontece, ela está envolvida em um evento. Então eu acho que assim, é a indústria que eu escolhi, eu tenho que defender ela, mas ela é interessante, né? Porque ela vai para muitos lugares. Sim, ela não fica só no evento, ela se transforma em muitas coisas. Quando tu falou, não, vou botar esse evento. A gente vai falar um monte de bobagem aqui, tá? Tu me perdoa qualquer coisa. É isso? Mas não, o sofá é pra isso mesmo, né? Tu imaginava, Marcos, lá no início, há 8, 9 anos atrás, tu imaginava que a Gramado Summit se consolidaria entre os 3 principais eventos de negócios do Brasil? Eu sonhava, mas eu não... entre sonho e realidade tem um abismo, né? E tem trabalho, né? Tem. E a gente sonha, eu acho que a gente sonha muita coisa, e eu acho que o sonho é muito bom para que... eu acho que o sonho ele é a grande fonte de inspiração para que tu tente fazer alguma coisa muito grande. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que algumas coisas são só sonhos que a gente usa como inspiração, como essa adrenalina que a gente precisa, mas não necessariamente ela vai se tornar uma realidade. Então, sim, eu tinha um sonho, e um dos meus sonhos era
Os eventos de inovação que tem no mundo inteiro, eles não acontecem no Brasil, eles não consideram a América Latina ainda. Então, aí tinha um evento específico que eu queria. Quando este evento específico começar a valorizar o Brasil, eu já vou ter colocado uma cerca tão grande ao redor do meu país que ele vai ter que conversar comigo. Só que, claro, isso era meu discurso, era o que eu usava como... Teu motor. Como meu motor, como minha inspiração, a minha própria inspiração, assim. Eu queria criar esse desafio como uma inspiração para que eu perseguisse ela. Eu queria perseguir um sonho. E assim, quanto maior o meu sonho, mais legal o rolê, né? Mais legal o desafio, Claro, porque assim, ele tá distante, eu quero ir atrás. E sonhar pequeno e sonhar dá grande dá o mesmo trabalho. Então vamos sonhar grande. E aí, quando eu chego em 2000 e... Eu acho que 2022, aí 2023, que... Num pós-pandemia, né? Que eu comecei a sentir que esse sonho já poderia se tornar uma realidade, eu acho que eu fui construindo novos sonhos. Então, hoje a gente é, de fato, um dos 3, 5 maiores eventos do Brasil, com uma curiosa história que a gente não é financiado por nenhum... A gente não depende de um único financiamento, a gente é uma empresa pequenininha que consegue fazer um movimento tão grande e eu acho que tão incrível a ponto de estar nessa seleta lista dos eventos que são... que são a base e eventos que eu falo na área de inovação, tá? Tem outros eventos em outras áreas. Estamos falando na área de inovação, negócios, bem focado nisso. Eu crio novos sonhos. Crio novos sonhos para que eu continue perseguindo uma coisa que eu sei que é muito difícil de alcançar. Então hoje, se tu me perguntar qual que é o meu maior sonho é me tornar um dos principais eventos de inovação do mundo. Não que eu tenha vencido a etapa, mas é que aquela etapa, para mim, ela era tão distante da realidade que quando ela se tornou uma realidade, eu já estava mirando a próxima para que eu nunca perdesse essa vontade de estar correndo atrás de uma coisa que é muito difícil. Até porque correr atrás de coisa que é fácil... É fácil, né? Agora, correr atrás de uma coisa que está muito distante é difícil e às vezes não é tão motivador assim. Então, para mim hoje, como que eu construo esse caminho para me tornar um dos maiores eventos de inovação do mundo? Ainda acho que é uma realidade muito distante, mas tomara que se isso acontecer e se tornar uma realidade, eu já tenho um outro sonho de conquistar, sei lá, Marte ou qualquer coisa do gênero. Mas eu acho que é muito sobre isso. E eu acho que dentro dessa linha de sonhos que eu tive, que eu alcancei, tem essa curiosa história assim deste evento específico, que era o meu grande... Foi meu grande motivador. Era o teu santo grau. Era o meu santo grau e ao mesmo tempo era aquela empresa que eu queria... Sabe quando tu quer criar inspirado em alguém, mas pra tá lado a lado dela? Então eu vou chegar no teu tamanho, tá? Enfim, a Gramado Summit nasceu de eu participar de um evento em 2014, 2015 em Dublin, na Irlanda. Esse evento estava se mudando para Portugal. Eu vou na edição de Portugal de 2016 para fazer um benchmarking. É o que eu quero fazer. E aí, quando eu começo a construir esse evento, a minha narrativa o meu evento era, quando este evento gringo valorizar o Brasil, eu vou ter a minha cerquinha em volta desse país. Aconteceu que em meados de 22, 23 ou 24, talvez, acho que 24 não, mas acho que 22, 23, esse evento começou a mirar o mercado brasileiro e queria fazer a sua edição aqui pelo país. E foi em vários estados, movimentou um monte de gente, porque ainda tem, a gente vive eu acho que numa sociedade que valoriza muito produto gringo, né? Muito. Pode pegar uma coisa pequena lá, tu traz pra cá, fica grande. Se tu pega uma coisa grande, então nem se fala. Então todas as atenções estavam nesse cara. Eu tive a oportunidade de conversar com ele e na pergunta que eu fiz foi... me passaram o microfone para fazer uma pergunta e na verdade eu disse, cara, não quero te fazer uma pergunta, eu só quero te agradecer porque se tu não tivesse existido, eu não teria existido. Na sequência ele me mandou um e-mail, assim, eu tenho esse e-mail guardado e, enfim, ficou no e-mail, não foi pra frente. E a gente acabou se tornando não rivais, mas concorrentes, mas sempre com uma rivalidade assim acirrada. E eu acho que a minha grande realização, que é onde eu caso com o meu sonho inicial, foi que em algum momento um grande patrocinador deste meu concorrente olhou e disse, não faz sentido, vou investir na Gramado Summit. Veio para a Gramado Summit, renovou com a Gramado Summit para a edição de 2026 e... Foi muito interessante. Enquanto eu circulava nos corredores de 2025, esse patrocinador me chamou e disse, os caras tão putos lá contigo, tentando entender como que eles recuperam o investimento que saiu do deles e veio pro teu. Eu falei, aqui é onde a minha conquista maior, ela acontece. Eles podem não ter conversado comigo para fazer o evento em conjunto, que era uma coisa que eu até acho que teria gostado.
Mas saber que eu já tô incomodando os caras que foram a minha inspiração né? é bom. Senão que eu tô no caminho certo, né? pô. É muito bom. E falando em Gramado Summit 26, né? Iniciamos o ano aqui com essa nossa conversa. O que esperar? Já tem uns nomes, né? A gente já começou a divulgar alguns nomes. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho, assim, o que as pessoas que já conhecem a Gramado Summit vão encontrar. E quem não conhece também, o que vai encontrar lá? Conta pelo menos alguns nomes. Eu acho que primeiro a gente... Eu sou suspeita, né, pra falar, porque eu tô todo ano, então assim... Eu acho que primeiro, Ali, a gente sempre foi vanguardista em relação à construção de conteúdo. Tu pega eventos, vivem alguns ciclos assim que eu não consigo entender muito bem. Que a cada 2 anos vem algum tema, surgem especialistas sobre aquele tema de tudo que é lado e os eventos eles vão replicando aquela mesma lógica. Então, se tu visitar 1 ou 10 eventos, tu já foi em um deles, porque é tudo igual. E a gente sempre meio que correu contra essa corrente, no sentido de que eu preciso construir uma coisa que seja única e que faça valer a intenção da pessoa estar em 2026 e que queira vir para 2027, porque é um evento que, do ponto de vista de conteúdo, ele é completamente diferente. E agora a gente tem... Enfim, a gente poderia até brincar com o metaverso há 2 anos, né? Que todo mundo falou que o metaverso ia ser um negócio... se não tivesse no metaverso, a empresa estava morta. A empresa estava... Que o mundo seria 100% digital. Ninguém mais fala em metaverso. A Meta, que foi uma das empresas que foi vanguardista nisso, não fala mais. Então, assim, meio que não cair nessas armadilhas de mercado, porque a gente tem que fazer alguma coisa que seja autêntica. A autenticidade é uma parada que está escassa no mundo. Agora, eu acho que a gente vive um dos momentos mais interessantes da nossa história enquanto seres humanos, que é, com o avanço da tecnologia, com o avanço da inteligência artificial, a gente está tendo a oportunidade de questionar o nosso papel em um ambiente que sabemos não tem volta, a máquina faz melhor e ela é mais barata. Mais rápido, mais barata. Então, assim, e o nosso papel? Se a gente voltar alguns anos, lá 1780... a gente tem a Revolução Industrial, que foi uma discussão relativamente muito parecida. Que é a máquina começa a fazer parte do processo de fábrica e faz melhor do que o ser humano. O ser humano tem que mudar de profissão. Ele não vai mais estar ali conectando as coisas, ele vai estar apertando um botão. O que está acontecendo agora? A mesma discussão, só que muito mais rápido, muito mais forte, porque a tecnologia é muito mais acessível, é muito mais... ela é digital, ela não é industrial. E a partir do momento que ela é digital e ela é barata, mais pessoas têm acesso de forma mais rápida. Então, a oportunidade de conteúdo que a gente constrói é muito sobre qual que é o papel do ser humano nesse jogo inteiro. Porque tudo, desde sempre, desde da descoberta do fogo, da invenção da roda, tudo foi feito por seres humanos, para seres humanos. Tecnologia é meio. Sempre foi. E a gente não tem que dar muita bola. Acabei de sair de um papo com o César Salt da Icatu e ele fala isso, de uma conversa de um executivo do Google, que assim, cara, a gente não tem que dar muita voz para a tecnologia, porque a tecnologia de hoje não vai ser a mesma tecnologia que vai estar na nossa vida daqui 2, 3, 4 anos. Então a tecnologia de hoje ela vai ser esquecida. Agora, as pessoas que constroem essa tecnologia daqui 2, 3, 4 anos, elas ainda são muito relevantes. Então é sobre pessoas. E pegando esse momento que a gente está vivendo, a gente constrói um conteúdo muito mais focado no ser humano e a gente traz a discussão do Make It Human, que é qual que é o nosso valor em uma sociedade cada vez mais digital. Aonde a gente vai estar? A gente precisa reaprender o nosso papel. Precisa. Porque se a gente não discutir, não reaprender agora, a gente não é que vai perder. A gente já está perdendo. Então, vamos provocar as discussões, vamos fazer com que... E o que eu gosto também muito da Gramado não é um conteúdo só para pessoas que têm um conhecimento técnico. Tu pode pegar uma pessoa que é autônoma, tu pode pegar um micro e pequeno empreendedor e ele vai sentar em uma das plenárias e ele vai entender na prática o quanto esse novo mundo impacta o seu dia a dia. E ele pode sair de lá com a cabeça muito mais aberta e na feira de negócios encontrar oportunidade para fazer com que seu negócio seja diferente a partir do momento que ele está numa Gramado Summit. E eu não estou falando isso de voz da minha cabeça. Isso acontece, tem N exemplos disso. Então eu acho que é construir muito mais essa linha de make it human, de qual o papel do ser humano nesse jogo, do que propriamente ir para aquela mesma linha que eu garanto aqui, tá? Todo e qualquer evento
em 2026 vai falar sobre inteligência artificial e vai ser uma coisa muito chata com as mesmas pessoas. Isso quer dizer que a gente não considera esse conteúdo, muito pelo contrário. Dentro da Gramado vai ter uma área focada em inteligência artificial junto com talvez os maiores especialistas do mercado, que acabaram de realizar um evento chamado IA Brasil em São Paulo, e vai ter uma área para isso. E vai ter discussão técnica, densa, para quem realmente quer. Agora, num contexto amplo, qual que é a mensagem que o evento quer passar Ali, qual que é o teu papel a partir do momento que isso aqui que a gente está fazendo, ele não existia há uns anos atrás. Quando que tu ia conseguir produzir conteúdo que era uma coisa exclusiva para grandes veículos de comunicação? Outra, e essa é a grande beleza do que a gente viveu até agora, que é dominar os canais de distribuição. Proprietários. Ele é teu. Beleza. Sabe o que aconteceu agora? Ficou muito mais rápido e provavelmente tudo que a gente está vendo de gente trabalhando aqui pode ser substituído. E eu queria citar o Rafa Martins aqui, nosso amigo, porque teve uma frase dele que eu fiquei embasbacado, assim, que é... A gente participou de um evento juntos e ele comentando de um cara que estava usando o Lovable, que é uma plataforma que tu consegue fazer games e aplicativos com prompt. E os agentes. E aí, em algum momento, a plataforma disse assim, opa, tu tem que pagar $10. E o cara, porra, mas isso aqui é um absurdo que eu vou pagar $10, é muito caro. Mas é que assim, se tu voltar alguns anos, tu tinha que pagar para um desenvolvedor sênior pelo menos R$20 mil. Na época, 5, 10 anos atrás. Pegar um desenvolvedor pleno, um desenvolvedor júnior, tu precisaria para fazer a mesma coisa, pelo menos $200. Pelo menos. Agora tu tem uma plataforma que te cobra $10. Na cotação atual, R$60. Tu tem noção, Ali, que a gente tá falando de 5 anos de diferença? Que não é nada. Não é nada. Pra história, 5 anos não é nada. E os próximos 5? É aí... Aonde que a gente vai estar? E onde a gente se coloca, onde o ser humano está nesse momento. Exato. Porque novas expertises são necessárias pra gente administrar essa tecnologia. A gente se assustou com o Uber, a gente se assustou com o Airbnb. O entendimento do Airbnb e os carros autônomos. Ué, e para quem trabalha com delivery? E aí? Mas não, isso é só pra... A gente não precisa discutir sobre isso. Estou sendo irônico agora, eu não sei muito bem ser irônico, tá? Mas, isso aí é só pra galera... E até numa entrevista agora que a gente tava conversando, me perguntando, mas isso é só pra emprego que, assim, de fábrica, piso-chão? Desenvolvedor, eu lembro que em pandemia, todos os dias, quem tinha desenvolvedor em casa... Perdeu o desenvolvedor, porque a empresa gringa usufruiu do home office e aí pagava em dólar, mais barato, que na conversão era incrível, e buscava. Então, o desenvolvedor foi a profissão mais aquecida durante o período pandêmico. Hoje, a Salesforce, mais de 50% dos códigos da Salesforce são gerados por inteligência artificial e está tendo layoff, demissão, em tudo que é empresa que contrata desenvolvedor. Ou seja, pela primeira vez... A tecnologia, ela fez uma parada que eu acho que ela nasceu para isso, mas agora ela mostrou que ela veio com tudo. E veio com força. Que é tornar o mundo democrático. Afeta para quem trabalha num chão de fábrica e afeta para quem trabalha no conforto do seu ar-condicionado na sua casa, codificando alguma coisa em alguma plataforma. Tem que mudar a forma de pensar. Muito. Ai, gente, eu tenho assim, 1 milhão de perguntas para fazer ainda. Estão me sinalizando aqui que tem que acabar a gravação. É um saco isso. Mas nós vamos fazer etapas 2, porque nós temos muita coisa para conversar. A gente nem contou, nem eu falei muita coisa que não faz sentido, mas daí vocês... Não? Tudo tá fazendo muito sentido. 2 perguntas pro Marcos, pessoa física agora, pra gente conhecer, quem não te conhece, conhecer um pouquinho mais esse cara aí. Bom, a primeira, qual é a tua banda preferida? Porque tu é um músico, e eu quero saber qual é a tua banda preferida no momento. O que tu bota play? No momento? Tipo... No momento ou a clássica? É a mesma? Não. É que eu não tenho banda favorita hoje. Eu sou meio aficionado a coisas. Então, se eu gosto de uma música... Eu provavelmente a semana inteira vou ouvir a mesma música. Então, na retrospectiva do Spotify, tava lá repetido. É que como minha filha acessa o Spotify, vem algumas sugestões que não são minhas. Mas assim, a banda de vida sempre será Blink. Blink meio que teve uma importância muito grande na minha adolescência rebelde. Mas a música que tá tocando no meu Spotify, no repeat, e aí eu tenho... Mas é muito no meu estilo de trabalho, que é
a música é incrível, só que ela tem um grau de complexidade que ela precisa de atenção muitas vezes. E se eu preciso me concentrar para fazer algo e eu estou ouvindo uma música nova, parte da minha atenção está na música. Se é uma música que eu conheço e eu gosto, eu já sei tudo que eu espero no início, no meio e no fim, ela não me incomoda e ela faz parte do meu ambiente. Então isso é uma estratégia que eu uso, que é ouvir a mesma música o tempo inteiro, porque daí vira uma coisinha gostosa e ela não requer a minha atenção. É uma música chamada To Be Loved, do Parcells, e tá como minha favorita do momento. É minha banda favorita? Não, mas a música é minha música favorita, porque eu acho que eu não tenho banda nova favorita. Minha banda vai ser assim como os empreendedores. Elas são lá atrás, em outros lugares, e a gente tem que reverenciar essa galera aí. Marcos tem, gente, uma newsletter bem provocativa, distribuição semanal. Semanal, entre 1 ou 2 vezes, depende Tudo como bem. tá minha agenda. Importante isso. Então, como as pessoas fazem, nós vamos deixar aqui, gente, na descrição também do episódio. Por favor, botem lá o seu e-mail, recebe na sua caixa de e-mail bem cedinho, né? O cara Bem dorme só cedo. 4 horas por dia, né, gente? Ele me liga, tá? Às vezes, E não às é- 7 e- horas e- da e- manhã, olha, mas eu não atendo ele. E não é intencional, tá? Não é intencional, porque eu não quero... Não dou essa sugestão pra ninguém. Durmam, não tem nada por a ver com, favor. não tem nada a ver com sucesso. Se empreendedor chegar na tua casa e dizer, tem que dormir... Besteira. Dorme quando tu precisa O dormir. banho gelado também não é receita de sucesso, Por tá? favor. Eu durmo 4 horas por uma questão Tua. minha, que eu não faço ideia, porque o meu reloginho biológico, ele funciona dessa forma. Mas eu adoraria poder dormir 6 horas. E aí pensei, mas ele acorda daí 4 da manhã e vai trabalhar. Não, eu fico em casa zanzando de um lado para outro, sem saber o que fazer, e assisto curiosamente programas muito aleatórios ainda numa TV clássica, pego uma Globinho ali e vou Adoro. ver o que vai dar às 4 da manhã, ou eu tô vendo um filme muito antigo, ou em algum momento Tu de manhã. assiste o Galpão Crioulo. Assisto o Galpão Crioulo. Eu adoro, eu acordo cedo pra assistir também, Assisto- adoro. Exatamente. E o outro Acho lá, o divertidíssimo. Rural, eu acho um dos melhores programas de TV. O canal Rural é um dos melhores programas de TV Total. que nós temos E, hoje. ó, uma sugestão, tá? Eu sei que eu tô vencendo o tempo, mas fica a sugestão real aqui. Nostalgia é inovador. Inovador. Coisas que são nostálgicas, feitas nos dias de hoje, dão grana porque elas são diferentes. Ouso dizer que em algum momento a televisão tradicional vai voltar com força. Porque a também coisa acho. mais normal que a gente tem hoje, a partir do momento que o streaming deu o poder pro consumidor de escolher o que ele quer assistir, quando ele quer assistir, como quer assistir, quantos de nós ficamos horas e horas procurando alguma coisa pra assistir e não encontramos? E quando escolhe, assiste 5 minutos. E dorme. Agora, a televisão, ela virou curadora. A gente só vai mudando, Curadora. a gente vai mudando o nome. O rádio, a televisão, coisas que trazem uma nostalgia, tem força no mercado nos dias de hoje. Gente, isso é uma dica de negócio. Marcos, que prazer te receber mais juntasso. uma vez aqui no Pod Dali. Logo tu vai voltar para nos contar mais e mais coisas ainda que tu anda aprontando. Não falamos da coleção dos teus tênis, que eu adoro. Eu sempre dou uma espiadinha. Não, eu tô mais tranquilo ultimamente. Tá mais Tô mais tranquilo? tranquilo, mas tenho meus 40 pares ali guardados. 40 pares lindos lá. Qual que é o tamanho? É 40. Ai, que pena. Tinha que ser um 37, que daí a gente poderia fazer umas E eu comecei a ganhar. Sabe que eu comecei a ganhar tênis? Esse tênis eu ganhei dessa empresa especificamente. E eu achei incrível, assim, poder ganhar coisas. Claro que é. Normalmente a gente paga coisas, É né? bom, né? Gasta e eu ganhei. É bom. Bom. Obrigada. Só posso te agradecer e espero que tenha sido divertido. Muito. E nessa nossa retomada do Pod Dali, agora no sofá. Foi bom no sofá? Eu adorei. É que não dá pra falar sofazão aqui em Porto Alegre, que eu sei que sofazão é uma Isso. expressão que Vamos, leva pra outros procurem, lugares aqui. deem um Google sobre o sofazão em Porto Alegre. Mas é o novo... É o quem sofazão da Ali. É da Ali, que vai ser proprietária da expressão sofazão. Exatamente. Exatamente. Muito obrigada, Marcos. Obrigado. É só fazer a propaganda da newsletter. Por favor. Marcos Rossi no Instagram com U. Tem lá os links, tem tudo. Tem newsletter. E eu acho que assim, a grande pegada da newsletter é uma conversa boa de início da manhã que olha o desafio de empreender de uma maneira diferente. do Não que é esperado. técnica, mas mexe com a cabeça da Exatamente. gente. E aquele obrigada sempre especial para vocês que ficaram todo esse tempo aí, 1 hora e tanto, acompanhando essa conversa que eu adorei.
Eu convido vocês a ficarem no Pode Dali, se inscreve, estamos no Spotify, procura lá. Estamos também no YouTube. Procura a gente, acessa o sininho, né? Assim que tem que falar, né? Sininho importante. Tem muita coisa legal. Se você ficou interessado na nossa primeira conversa de 2023, quiser dar uma conferida o que mudou de 2023 para 2026, procura, ela tá no Spotify. É só áudio, se eu não me engano. Eu acho que foi vídeo eu também. Acho que foi vídeo também. Tem um monte de coisa legal lá. São quase 3 anos de diferença. Tem coisas diferentes da gente também. Perdemos um pouquinho do colágeno, mas é do jogo, né, gente? E acompanhe lá, tem outras conversas super legais. E acompanhe essa nova temporada, esse novo início do Pode Dali no sofazão, numa conversa gostosa. Para produzir isso, eu tô aqui, mas tem uma turma enorme trabalhando há mais de um mês, testando luz, testando microfone, se vai dar tudo certo. Então, meu agradecimento mais do que especial, porque como o Marcos falou, se a gente não tem um time muito competente, um time muito dedicado, um time muito feliz com o que tá fazendo, a gente não consegue sentar aqui e ficar 1 hora e tanto conversando, sem olhar o celular, sem responder aos clientes. Então, meu muito obrigada para esse time incrível da Padrinho, que me permite ser a cara desse podcast, mas tem uma turma trabalhando. Um beijo enorme, nos vemos em breve e venham visitar a gente aqui no Sofazão da Ali. Até breve. Pode Dali! Pode Dali!